Então, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa reunião, ao nosso encontro semanal, e que Jesus esteja sempre conosco, nos amparando, fortalecendo e nos intuindo, para a nossa melhoria. E hoje, dando início às palestras de quinta-feira do mês de abril, eu vou falar a biografia do Allan Kardec e vou dar uma pincelada no seu lema, que é trabalho, solidariedade e tolerância, que serão assuntos das próximas palestras. Então, Allan Kardec, ele foi um importante propagador, codificador da doutrina espírita. Ele foi educador, escritor e tradutor francês. Allan Kardec é o pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivali. Ele nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Filho do juiz Jean-Baptiste Antoine Rivail e de Jeanne Louise. São descendentes de antigas famílias católicas de Lyon e ele foi criado no protestantismo. Kardec iniciou seus estudos em sua cidade natal, e desde jovem ele mostrou inclinação para o estudo das ciências e da filosofia. Foi levado para o famoso Instituto de Educação Pestalozzi, na Suíça, onde estudou até se formar pedagogo em 1824. Após retornar para Lyon e dominando vários idiomas, entre eles o alemão, o inglês, o holandês, italiano e espanhol, Allan Kardec traduziu para o alemão diversas obras didáticas de educação. Em 1828, junto com a sua esposa Amélie, fundou um grande estabelecimento de ensino e passou a lecionar. Em 1830, alugou uma casa na rua de Sèvres, onde oferecia palestras e cursos gratuitos de química, física, anatomia comparada, astronomia e outras mais. Allan Kardec tornou-se membro de várias sociedades eruditas, entre elas a Academia Real de Arras, que em 1831 lhe concedeu o prêmio de honra por um ensaio intitulado "Qual é o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da época?", e publicou várias obras educativas. Durante vários anos, Allan Kardec foi secretário da Sociedade de Frenologia de Paris e participou ativamente dos trabalhos, dedicando-se à investigação do sonambulismo, do transe, da clarividência e de vários outros fenômenos. E a partir de 1852, Allan Kardec iniciou suas experiências com o mundo da espiritualidade, numa época em que a Europa despertava a atenção para os fenômenos conhecidos como espíritas. Allan Kardec investigou fenômenos espirituais registrados nos Estados Unidos, Reino Unido e na Alemanha. Ele tomou conhecimento das mesas girantes e da escrita mediúnica, fenômeno que mais tarde testemunharia e passou a se comunicar com os espíritos. Um dos espíritos, conhecido como espírito familiar, passou a orientar o seu trabalho espiritual e teria revelado que já o conhecia no tempo dos druidas, na região da Gália, com o nome de Allan Kardec. E a partir de então, ele abriu mão de sua identidade das atividades profissionais para se tornar Allan Kardec, nome que teria origem em encarnações anteriores. Em 1857, com o pseudônimo de Allan Kardec, ele publicou o Livro dos Espíritos, onde expôs uma nova teoria da vida e do destino humano. O livro obteve rápido sucesso de vendas. Logo após a publicação do livro, Allan Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, da qual foi presidente até a sua morte.
Posteriormente, associações semelhantes foram criadas em todo o mundo. Em 1860, lançou uma edição revisada de O Livro dos Espíritos, que se tornou o livro reconhecido da filosofia espírita da França. A partir de então, Allan Kardec dedicou-se a estabelecer as bases da codificação da doutrina espírita no aspecto filosófico, científico e religioso. Kardec fundou e dirigiu a Revista Espírita, dedicada à defesa dos pontos de vista expostos no Livro dos Espíritos. Allan Kardec faleceu em Paris, no dia 31 de março de 1869, vítima de um aneurisma, e seus restos mortais foram enterrados no cemitério do Père-Lachaise, em Paris. E Allan Kardec escreveu em sua bandeira o lema: trabalho, solidariedade e tolerância. Emmanuel nos diz: vinculada aos fundamentos divinos, a sublime trilogia de Allan Kardec é plataforma permanente em nossos círculos doutrinários, constituindo o lema substancial que não pode morrer. O Evangelho de Jesus nos traz como ensinamentos uma série de comportamentos necessários para a nossa evolução neste mundo. E entre eles encontramos o trabalho, a solidariedade e a tolerância, como elementos de sua divulgação prática e sustentação. Jesus, ao nos ensinar que Deus, nosso Pai, trabalha incessantemente e que o amor ao próximo reforça o amor a Deus na lei maior, e que devemos perdoar as ofensas 70 vezes 7, consolidou a importância fundamental do trabalho, da solidariedade e da tolerância na construção do reino dos céus. A caridade, sendo o amor em ação, como nos disse o apóstolo Paulo, é ela a representação dessas três virtudes, pois a ação de cada um num bem é a própria dinâmica do trabalho como atividade útil, e o amor, para que seja amor, tem que abrigar no seu íntimo a solidariedade e a tolerância. Logo, a solidariedade e a tolerância trabalhadas só podem produzir e promover o bem. Allan Kardec, ao afirmar que fora da caridade não há salvação, formulou uma das mais espetaculares sínteses das leis morais da vida. E ele também não abriu mão do trabalho em toda a sua grandeza, da solidariedade prestada e recebida, e da tolerância máxima que ele próprio situou como roteiro da ação espírita em favor de um mundo melhor. Então, o primeiro lema, o trabalho, pede considerações especiais. Neste mundo de inversão de valores em que estamos vivendo, uma das ilusões mais fixadas no homem, a causa principal de grande número de suas aflições e males, é a de confundir felicidade com inatividade, paz de espírito com ausência de responsabilidade, ociosidade como meta a ser atingida e alcançada, seja no final de semana, nas férias ou na aposentadoria. No Livro dos Espíritos, na questão 674, temos: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. E ainda: entretanto, por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. E Joana de Ângeles complementa: os mecanismos da evolução se utilizam do trabalho como meio de disciplinar a vontade,
domar os instintos, desenvolver a razão e sublimar os sentimentos. O trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. O segundo lema, a solidariedade, é um sentimento que leva os homens a se auxiliarem mutuamente. Assim, solidário é quem partilha do sofrimento do outro, ou se propõe a atenuá-lo. Empolgado com os problemas que envolvem o progresso e a felicidade do homem, Allan Kardec concluiu que os males que afligem a humanidade são resultantes exclusivamente do egoísmo. E também no Livro dos Espíritos, na questão 913, os benfeitores espirituais ensinam que o egoísmo é o vício mais radical e que dele deriva todo o mal. Dizem eles: estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. A eterna preocupação com o próprio bem-estar é a grande fonte geradora de desatinos e paixões desajustantes. Espiritualmente, somos todos solidários e colhemos alegrias ou sofrimentos conforme a nossa contribuição. Os males que afetam a coletividade em virtude de nossas faltas ou omissões atingem a nossa limitação espiritual em particular, nos colocando em clima de desarmonia. Da mesma forma, o nosso esforço em favor do bem, do bem-estar alheio, por menor que seja, nos traz alegria e paz. E a tolerância, o terceiro lema, é aceitar com indulgência as pessoas como elas são. Aceitar, admitir nos outros modos de pensar, de agir e de sentir diferentes dos nossos. E, consequentemente, relevar os males que porventura venham a nos causar. Cada criatura está numa faixa de evolução. Nós não podemos exigir das pessoas mais do que elas podem dar. E ninguém é intimamente mau. Somos todos filhos de Deus, caminhando juntos em diferentes escaladas, mas em busca de um mesmo fim. Sem tolerância, é impossível manter o próprio equilíbrio ou realizar um trabalho proveitoso no campo do bem. Portanto, na medida em que nos detemos no mal que vemos nos outros, passamos a absorvê-lo. Concluindo, que seja o trabalho no bem a nossa grande ferramenta de construções nobres nas mentes e nos corações, e instrumento de nossa redenção pessoal. Que exista solidariedade entre todos, sentimento que leva os homens a se auxiliarem mutuamente. Que a tolerância para com as imperfeições dos outros seja a nossa dama de companhia mais frequente, e estaremos acatando a recomendação do Espírito da Verdade para que calemos nossas eventuais diferenças pessoais, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Trabalhemos, então, construindo. Solidarizemo-nos beneficiando. Toleremo-nos amando sempre. E mais do que nunca, devemos vivenciar o lema do mestre lionês, pois é um roteiro de saúde e equilíbrio para todos os que buscam evoluir na seara espírita. Que assim seja. Muito obrigada pela atenção, muita luz e muita paz.